Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do projeto Make Sincerona. Eu sou a Tami Gasperin, maquiadora já há alguns anos, e eu trago para vocês dicas para você acelerar a sua maquiagem, para você conseguir fazer a sua maquiagem mais rápido, só que com mais certeza das técnicas usadas. Eu sempre vou bater aqui na tecla que quando você sabe a técnica certa para você, que funciona na sua harmonia facial, você vai acertar qualquer maquiagem, seja ela escura, seja ela clara. E hoje nós vamos falar sobre um dos pontos muito específicos da maquiagem, que é o esfumado dos olhos. Então eu vou te ensinar hoje como você pode melhorar o seu esfumado. Então, pega papel e caneta aí, ou faz junto comigo, que eu tenho certeza que tu vai dar um passo a mais, um passo além. Você vai chegar mais perto da tua maquiagem perfeita hoje, eu tenho certeza, te prometo isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é como preparar a nossa pálpebra. O que a gente tem que fazer antes de começar a pensar no esfumado? Vou mostrar pra vocês. Então, o que a gente vai fazer agora é preparar a pálpebra, é pensar nisso. A maquiagem do meu rosto tá toda pronta. Hoje eu tô com contorno leve, não tô nem com contorno de nariz. Eu não acho que a gente é obrigada a fazer sempre todos os contornos, toda a iluminação perfeita pro nosso rosto. Eu acho que quando a gente sabe fazer, a gente tem essa liberdade de escolher se tu vai fazer ou não. Tem dias que eu venho só com blush, tem dias que eu venho com o contorno todo bem perfeito, tem dias que o iluminador é bem basiquinho que nem o de hoje, tem dias que é um raio de luz do sol. Então, o que eu vou fazer agora na minha pálpebra faz toda a diferença para te conseguir já um esfumado melhor. Quando a gente já começa a aplicar sombra na pálpebra sem nada, ou somente com fixador de sombras, pode aí já ser o primeiro erro do teu esfumado. Vocês estão vendo que tá tudo acumulado aqui da minha pálpebra? Quando eu apliquei base e corretivo fazendo a pele, eu já apliquei na pálpebra um pouquinho também. Só que acumulou tudo, vocês estão vendo? Então eu vou pegar minha esponjinha e vou desmanchar isso aqui. Na verdade eu vou aplicar uma gotinha a mais com vocês pra fazer... Só um pouquinho. Galera, olha só. Quando eu aplico base, quando eu tô fazendo a minha pele e eu tô no passo da base, no passo do corretivo, especificamente quando eu tô aplicando o corretivo, eu aplico já corretivo a mais no meu olho. Peguei o corretivo da Bruna Tavares, esse é o M10, ele tá quase acabando, ele já tá até um pouquinho grosso demais, e eu posso espalhar aqui na minha pálpebra esse corretivo. Aqui no comecinho do olho eu preciso espalhar bastante, eu preciso aplicar bastante, eu preciso fazer bem feito essa cobertura, porque é isso aqui que vai fazer o alicerce da minha sombra, a base da minha sombra. A tua sombra já vai ficar toda manchada e tu não vai conseguir um esfumado bonito se tu não começar o teu esfumado pensando no que vem antes dele. É a mesma coisa tu querer que o teu contorno em pó fique lindo, fique super esfumado, se a tua base embaixo tiver toda esquisita, tiver manchada, tiver falhada, tiver com buraco, sabe? Então a primeira coisa é pensar no que vem antes. Por que eu aplico corretivo e eu não aplico fixador de sombras? Porque o fixador de sombras, alguns têm cor de pele, aí tudo bem, mas a maioria, ou muitos, eles não têm pigmentação, eles não são um corretivo, eles são um fixador de sombras, é diferente. O que acontece quando você não camufla a sua olheira, que da maioria de vocês, da maioria de nós, a olheira ela começa aqui, ó, aqui dentro da pálpebra. O que acontece é que quando tu fizer o teu esfumado, quando tu fizer a maquiagem dos teus olhos, pode já ficar tudo manchado. Então, para economizar um passo da maquiagem, eu pego o corretivo, eu aplico a mais aqui, eu tento camuflar o máximo que eu puder as minhas olheiras aqui, ó, nesse cantinho, e logo depois eu venho com o pó, que é o que eu tô fazendo aqui. Eu tô selando a minha pálpebra com o pó. Essa não é a única maneira de começar a fazer o esfumado, mas essa é uma maneira excelente para você que tem dificuldade, para você que tá muito iniciante ainda na maquiagem e quer melhorar o teu esfumado. Sela toda a tua pálpebra. Aqui eu tenho pó, é o pó que eu apliquei no meu rosto. Esse pó é o pó da Bruna Malheiros, na cor translucente. Então com um pincelzinho de sombra, eu aplico, ó, em toda a pálpebra. Tem que ficar tudo sequinho. Então tá tudo, ó, sequinho. O corretivo aqui, ele não tá mais molhado agora. Ele já tá sequinho. Certo? Esse passo aqui do corretivo na pálpebra, então, que tem a ver com esfumado? Tudo, tu já vai entender. Já dei uma explicadinha antes, né? Mas tu já vai entender. Pode ser com o dedo, isso aqui não precisa ser com a esponjinha pequena, pode ser com a esponja grande, pode ser com pincel também. Pincel de esfumar os olhos, pincel língua de gato, depois dá batidinhas com o teu dedo.
Pode ser de várias maneiras. Eu gosto muito da esponjinha. Essa aqui eu nem molhei ela hoje, porque eu acabei não usando na minha pele. Então ela tá dura. Mesmo assim funciona. E, mesma coisa que eu fiz no outro lado, pego o pó e aplico uma boa camada de pó. Não economiza nessa hora. Primeiro dá batidinhas pro pó grudar nesse corretivo. Desde aqui de dentro até lá em cima da sobrancelha, em todo o olho. E até lá fora também. Principalmente se tu for fazer o teu esfumado no formato lateral, é aquele que sai do olho. Ó, já apliquei, agora eu dou uma leve espalhada pra eu ter certeza que tá tudo bem sequinho. Coloca o dedo se tu tiver dúvida e tá tudo certo. Agora a gente já vai começar o esfumado. Eu vou pegar uma sombra marrom clarinha. Essa sombra aqui vocês já me viram usando. É a sombra Marrone da Candice Berenice. Eu gosto muito das sombras da Candice Berenice. Vou pegar um marrom. Esse marrom aqui é um marrom neutro. Ele não é extremamente frio nem extremamente quente. E ele é um marrom muito macio. Vocês estão vendo que ele não tem brilho? Ele é opaco, ele é clarinho. Olha, ele não é muito mais escuro do que a minha pele. Eu vou pegar com um pincel de esfumar. O meu pincel preferido de esfumar, não a marca, o modelo é esse aqui, ó. É um pincel que eu chamo de rabo de cavalo. Várias marcas têm. Vocês vivem me pedindo opinião sobre pincel. Gente, quem recebeu o guia lá na aula que a gente fez dia 14 de maio, viu lá algumas opções de pincéis, né? O pincel mais barato que eu conheço, que é bom, é o da Ruby Rose, é 40 e é 38, que é o grande e o médio de esfumar. Esse aqui é uma réplica da Sigma, que é o E35, é maravilhoso. Tem vários, ó. Esse aqui da Macrylan é o A10, também daria pra usar, é super macio. Tem o 15 da Vult, tem da Dye Makeup, várias numerações. Tem muitos pincéis de esfumar que são muito bons. O importante é que o pincel ele seja de um tamanho maior, não pode ser um pincel menor assim, ó, de esfumar agora. Tem que ser um pincel maior, porque a gente vai fazer o primeiro esfumado agora. E tem que ser um pincel fofinho e macio. Ele não pode ser espinhento, ele não pode ser duro, ele tem que ser macio. Outra coisa, o marrom, ele tem que ser sem brilho. Sim, porque o que vai dar profundidade no teu olho não é o brilho, o que vai dar profundidade é o opaco e sempre os marrons vão funcionar melhor. Dá pra dar profundidade com qualquer cor escura no olho. Só que, se a gente tá pensando numa maquiagem mega colorida, beleza. Mas quando a gente tá pensando numa maquiagem não tão colorida assim, uma maquiagem mais neutra, principalmente, a gente tem que ir com marrom. Aprende primeiro com o marrom, depois pensa nos coloridos. Tem um monte de gente, um monte de vocês me perguntam, precisa ser com o marrom? Se tu não sabe nem esfumar ainda, como é que tu vai conseguir fazer um esfumado colorido, que é extremamente mais difícil? Tenta fazer com marrom primeiro. Tenta não, porque tu vai conseguir. Testa primeiro com marrom. As primeiras cores de sombra que tu tem que comprar são tons de marrom. Depois tu pensa em comprar os coloridos, certo? Então olha só, peguei aqui o meu marronzinho e vou começar o esfumado agora. O primeiro esfumado é talvez um dos mais importantes e tu já vai entender por quê. Se tu conseguir aprender bem o primeiro, tu vai conseguir fazer todos os outros. Pode ter certeza que sim, porque o movimento é o mesmo, a dinâmica é a mesma, só vai mudando as cores depois. Primeiro, tu precisa entender que existem vários movimentos do teu pincel que vão te ajudar a fazer a fazer um esfumado bem lindo. Existem alguns... Deixa eu me concentrar. Concentra, Tami. Existem alguns movimentos que tu vai fazer com a tua mão que vão te ajudar a ter um esfumado bem perfeito e bem bonito. Todos eles tu precisa estar com a mão bem leve. Uma coisa que ajuda demais, gente, não é pegar na ponta do pincel, como vocês já devem ter visto alguém falando por aí. Eu não consigo fazer o esfumado assim. Eu acho super difícil, eu perco o controle do que eu tô fazendo. Agora, pegar aqui, eu super concordo que não dá. Pra fazer esfumado, tu precisa pegar pelo menos assim, ó, na metade do pincel pra trás. Se tu pegar aqui, tu vai pegar com muito mais força. Então, primeira coisa, pega o teu pincel mais na metade. Outra coisa, o teu braço, se tu fizer com ele assim, ó, muito solto do corpo... Eu tô com uma blusa que é aquelas asas de morcego, tá? Então vocês não vão ver meu braço, mas ó, ele tá aqui escondido no meio dessa malha. Se tu fizer com o teu braço assim, ó, o braço solto do corpo, a tua mão fica mais dura. É uma coisa muito engraçada. Mas testa aí e me fala. Testa aí, faz agora. Se tu tentar esfumar assim, ó, tu não consegue leveza na mão.
cola o teu braço aqui, ó, no corpo e o teu braço vai ficar mais, a tua mão aqui, ó, o teu antebraço e a tua mão vão ficar mais leves. Faz o teste aí, tô esperando tu fazer e me contar se assim não fica mais difícil de fazer. Bom, falei sobre a mão, aonde pega, falei até do corpo, do braço grudado aqui no corpo. Agora, tu pode começar o teu esfumado dando batidinhas pra marcar primeiro. Com a sombra clarinha, tu não vai fazer caca, mas tu já vai conseguir começar a construir a profundidade e o fundo do teu esfumado. Então agora eu vou dar uma esticadinha na minha sobrancelha, porque o meu olho não tem muito espaço. Se eu faço assim, ó, eu não vou conseguir me maquiar. Então, ou eu faço esse movimento aqui, sabe, pra cima, me olhando no espelho lá embaixo, ou eu dou uma esticadinha na minha sobrancelha. Quando eu consigo dar uma esticadinha na minha sobrancelha, eu já consigo começar a depositar. Esse é um dos movimentos. Olha o que eu tô fazendo. Depositando a sombra na minha pálpebra fixa. Eu tô pegando no côncavo e na pálpebra fixa. Quando eu vou dando batidinhas, eu vou fazer em câmera lenta pra vocês verem, ó. Eu encosto, não é assim, ó. Eu não tô tentando furar o meu olho, não. O pincel, ele tem uma diagonal, ele tem um ângulo. Então eu vou dando batidinhas indo pra lá e pra cá, fazendo o redondinho do olho. Hoje, gente, eu não vou entrar muito aqui em formatos do esfumado. Sabe por quê? Se tu conseguir acertar, esfumar o teu olho, depois, com o tempo, tu vai conseguir saber, com as lives, com as aulas, ou com o curso, ou com o que tu for estudando mais, tu vai conseguir saber até onde tu vai subir a tua sombra e pra fora também. Eu vou mostrar bem hoje os movimentos. Se tu pegar o movimento, é meio caminho andado já. Então vamos uma coisa por vez. Isso é uma coisa muito importante, gente, sobre aprendizado. Não adianta tu tentar aprender tudo, tu não vai conseguir. Vai fazer uma confusão na tua cabeça, tu vai achar tudo muito difícil, tu vai desistir. A probabilidade de tu desistir é muito grande. Então, pensa primeiro aqui, ó. Vai depositando a tua sombra, descendo, subindo e descendo. Ó, tu tá aqui no meio. Aí tu desce e aí tu desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Tu vai fazer um movimento, um desenho esfumado no teu olho. Esfumado não. Tu vai fazer um movimento redondo no teu olho. Isso aqui vai funcionar quase pra todo mundo, tá? Quase. Nunca é pra todo mundo, porque nós somos pessoas muito diferentes, mas quase pra todo mundo. Agora, gente, eu já vou fazer o quê? Com esse mesmo marronzinho, eu já vou depositar ele aqui, ó, pra fechar esse meu redondinho. Hoje eu vou fazer o movimento, o esfumado redondinho pro meu olho, certo? Poderia ser mais alongado, poderia ser ainda menor. Olha como já tá acontecendo uma maquiagem. Dei só o primeiro toque e já tá acontecendo. Vou fazer a mesma coisa lá do outro lado agora, tá? Deixa eu fazer assim pra vocês verem. A sobrancelha não tá preenchida, tá, gente? Começa aqui no meio, vai dando batidinhas, vai concentrando a sombra. E aí tu começa a descer e descer. E aí tu vai fazendo o movimento circundando o teu globo ocular. Sempre que tu voltar, tu vai no mesmo lugar. Senão, tu vai começar a deixar tudo manchado, tá? Por que esse marrom tem que ser clarinho? Porque olha até onde ele sobe. Então, ele tem que ser clarinho. Eu não mudei o movimento da minha mão em nenhum momento até agora, mas eu tô pegando sombra várias vezes. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui fora. Essa sombra, ela é bem pigmentada, então ela não me dá muito trabalho. E já vai aparecendo, vocês estão vendo? A mão é leve, vocês não estão vendo o pincel dobrar a certa, né? A mão é leve. E olha o que temos. Circular, redondinho, só que por enquanto um pouco marcado. Agora, eu vou tirar um pouco o excesso. Eu tenho uma toalhinha aqui embaixo. Deixa eu tirar o zoom. Eu vou tirar um pouco do excesso desse produto que tá aqui embaixo, desse pincel. Tem uma toalhinha aqui embaixo, limpinha, seca. Ela não tá com produto, tá? Ela não tá com molhada nem nada. Eu só tirei o excesso. E agora eu vou esfumar com outro movimento. Agora o movimento ele vai ser de vai e vem. Pode ser assim, ó, se tu se sentir melhor, com a mão bem leve. Vocês estão vendo que a cerda do pincel não dobra, certo? Ou pode ser pequenininho também. Eu tô indo aonde? Na borda do meu marrom.
só que eu tô mantendo o desenho. Então, nesse momento aqui, eu já vou ter um esfumado marrom com uma única sombra, que isso aqui funciona muito bem pro dia a dia, pra uma maquiagem nem só de dia, porque depende do gosto de cada uma, mas ele é o fundo de qualquer maquiagem mais escura, ou então ele é o fundo, ou então ele é o marrom mesmo, o esfumado, de uma maquiagem mais básica, de uma maquiagem mais clarinha. E olha o que o marrom faz. Ele dá profundidade aonde eu preciso, além de fazer o acabamento dos meus olhos. E olha como fica diferente um do outro, porque esse aqui ainda tá marcado. Então, mesmo a sombra que é mais clarinha, mesmo a sombra aqui que é mais clarinha, olha o movimento acontecendo. Pode ser assim, como eu falei pra vocês, ou pode ser rapidinho. E isso é da mão de cada uma de vocês. Aqui fora, eu posso fechar aqui o esfumado ou eu posso levar pra fora um pouquinho. Os dois movimentos funcionam. Por que funciona? Porque eu não tenho produto no meu pincel. Esse é um dos grandes segredos do esfumado. Tu precisa esfumar a borda do teu esfumado com um pincel limpo. Não precisa ter 12 pincéis de esfumar. Tu precisa ter pelo menos 2. 2 ajudam demais. 2 tamanhos ajudam demais, mas uma toalhinha que custa centavos, pode ser papel higiênico, pode ser papel toalha, ou essa daqui que eu sempre uso com vocês, que é um papel toalha reutilizável. Isso aqui, gente, ele é áspero, então limpa, que é uma beleza o teu pincel. Limpa assim, ó, ajuda demais, ajuda demais. O primeiro movimento, então, foi depositar a sombra dando batidinhas. O segundo movimento foi arrastar o teu pincel. Pode ser de um lado pro outro, assim, grandão, ou pode ser pequenininho. Tu que vai mandar nessa hora. Tu pode fazer os dois e testar e ver o que tu gosta mais, tá? Agora, gente, quando a gente quer escurecer o esfumado, a gente pode fazer o quê? Trabalhar com o mesmo pincel e com a mesma sombra ainda, ou trocar o marrom e diminuir o tamanho do pincel. Tu tem várias opções. Eu vou fazer a opção mais fácil com vocês, que é usar a mesma sombra, o mesmo pincel, só que eu vou começar a depositar a sombra agora um pouquinho mais embaixo. Uma dentro da outra. Uma dentro da outra. Olha só. Olha até onde minha sombra vai e olha onde eu vou depositar a sombra. É um pouquinho mais abaixo agora. Se eu tiver um pincel menor, vai me ajudar. Com certeza ajuda. Mas não é necessário. É necessário para fazer aquelas maquiagens ultra mega trabalhadas. Mas quando tu quer só aprender a esfumar, tu tá no começo, tu quer fazer mais maquiagens assim mais neutras, tu não precisa ter 1 milhão de pincéis, tu tem que saber o que fazer com eles. Então, se eu vou dar batidinhas com o mesmo marrom, agora embaixo daquilo que eu recém fiz, o marrom vai começar a escurecer. Olha ali. Depois que eu dei as batidinhas, posso fazer o mesmo movimento. O movimento circular, que é o terceiro movimento, não precisa ser nessa ordem, tá, gente? Não necessariamente nessa ordem, mas funciona bem. O movimento circular, ele é um movimento que vai pegar a sombra daqui e levar pra lá. Pegar a sombra daqui e levar pra lá. Pegar a sombra dali e levar pra lá. Quando tu faz esse movimento, tu leva a sombra de um lado pro outro. Então, muito cuidado com esse movimento. Ele é bem válido. Só que, quando tu tá fazendo transição de cor, ele tem que ser, ó, muito pequenininho. Senão, a tua sombra vai parar lá na sobrancelha e tu não vai nem se dar por conta. Então, cuidado com esse movimento. Ele é melhor fazendo primeiro, nesse marrom aqui, ó. Agora que eu já tô escurecendo, deixa eu pegar um outro pincel limpo pra mostrar pra vocês. Olha só, nesse marrom aqui, eu posso fazer o movimento circular bem grandão, ó. Posso. Por quê? Eu tenho só uma tonalidade desse marrom. Agora que eu tô escurecendo, eu não posso mais. Ou eu faço ele bem pequenininho, ou eu só faço vai e vem, que é melhor. Olha, não tem nada manchado, é só um marrom aparecendo. Posso voltar mais pra cima, desde que não pegue sombra e vá lá pra cima, eu posso voltar mais pra cima com o meu pincel e eu posso sempre fazer o movimento de vai e vem aonde eu acho que precisa esfumar. Se eu achar que tá marcado em algum lugar, eu volto com o movimento de vai e vem. No outro olho, um marrom dentro do outro, né? A segunda camada, no caso, é uma camada porque é o mesmo marrom, só que agora é mais embaixo. Então, olha, a minha testa tá toda enrugada lá em cima porque eu tô fazendo
Tô esticando a minha pálpebra pra mostrar bem pra vocês. Eu poderia estar fazendo assim, ó. Só que fazer isso aqui tem um porém. Se tu se maquiar sempre assim, tu vai deixar tua maquiagem torta. Se tu te maquiar assim, tu tem que voltar e te olhar retinho no espelho e ver se o que tá acontecendo tá ficando reto, tá ficando torto. Batidinhas. Se não tem mais muito produto do pincel, movimento de vai e vem. Quando eu quero subir, eu limpo meu pincel na toalhinha que tá aqui embaixo pra eu poder subir. Toda vez que eu coloco uma sombra dentro da outra, uma camada dentro da outra, eu preciso estar com o meu pincel menos carregado de produto. Ou eu pego um pincel limpo pra fazer isso, ou eu limpo um pouquinho o meu pincel, tiro um pouquinho, sabe, do excesso de sombra. Deixa eu olhar aqui no espelho atrás de vocês pra ver se tá tudo certo. Tá, ó, tem sombra aqui, tem sombra aqui, o esfumado tá ali, o esfumado tá ali. Aqui, ó, eu preciso esfumar um pouquinho melhor. Na verdade, deixa eu voltar pro pincel que eu usei antes. Peraí, deixa eu catar ele. Aqui, ó. Sabe o pincel que eu usei, o pó? Vocês podem pegar o pincel que você aplicou o pó e em qualquer momento você pode dar uma esfumadinha com ele aqui, ó. Na parte clarinha que fica abaixo da sobrancelha. Todo mundo, independente do formato de olho, olha como clareou. Todo mundo, independente do formato de olho, sempre vai deixar uma linha abaixo da sobrancelha sem sombra. Sempre. Só que tem pessoas que vão deixar essa linha de nem 1 milímetro, menor que 1 milímetro. Tem pessoas que vão deixar de quase 1 centímetro. Essa é a diferença da maquiagem para cada uma de nós. É aonde a gente vai subir com a maquiagem, aonde a gente vai dar profundidade. É isso que muda. Mas como eu falei antes, quando tu aprende a fazer o esfumado no tamanho certo pro teu olho é um detalhe muito menor. Sempre a base será um bege clarinho ou um tom de marrom. O primeiro esfumado pode ser um bege, pode ser sim. Mas, se ele for muito do tom da tua pele, vai te dar mais trabalho, sabe? Por exemplo, essa paletinha aqui que eu usei com vocês muitas vezes. Olha, esse marrom aqui, ele é bem mais claro do que esse, ó, que eu tô usando. Vocês estão vendo? Dá pra ver, né? Então, eu posso começar com esse aqui. Eu já vou conseguir um sombreado na minha pálpebra com ele. Já vai dar certo. Mas, depende de que maquiagem tu quer fazer. Eu digo assim, começa com um marrom claro. Se tu tiver muita dificuldade, pega um marrom mais claro, porque tu vai conseguir trabalhar melhor. Agora, pra eu mostrar pra vocês como que eu escureço um esfumado, eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Essa sombra aqui da paletinha da Ruby Rose, Baratex. Eu vou escurecer o meu olho agora bastante com ela, porque ela é uma sombra bem mais escura e ela é muito pigmentada. Olha, eu mal encostei. Então, eu vou pegar um pincel menor agora. Esse pincel aqui é da MAC, 221S, mas tem outras opções no mercado. Tem pincel da Macrylan, que é menor, tem pincel da Dye Makeup, que é muito bom desse tamanho, que é o 158, será? Tem vários pincéis, gente, de várias marcas. O que que acontece? Como eu sou maquiadora profissional, eu tenho alguns pincéis que eu fui comprando ao longo de cursos, ao longo dos anos. Por quê? Vocês acham que uns anos atrás, quando eu comecei a maquiar, tinha esse monte de pincel pra vender? Não tinha, principalmente pincéis baratos. Só tinha pincel caro. Os pincéis baratos eram muito ruins. Os pincéis baratos, eles nem tinham pincel assim, ó, de esfumar. Então, eu tive que comprar alguns pincéis mais caros. Esse pincel da MAC mesmo, eu tenho ele há muito tempo. E aí, hoje eu não compro mais um monte de pincéis, porque eu não preciso. Então eu não tenho tantas indicações pra vocês, mas tem muitas indicações boas por aí, tá? Muitas marcas baratinhas lançando pincéis maravilhosos. Pego o marrom e agora eu vou tirar o excesso do pincel, escuta. Tem que tirar, porque a minha pele tá pronta. O que eu vou fazer agora? Exatamente a mesma coisa, só que aqui dentro, ó. Agora eu vou trabalhar bem no meu côncavo. Primeiro dando batidinhas pra lá e pra cá. Quando eu vejo que não tem mais sombra no meu pincel, eu posso ir e voltar com a mão bem leve. E eu vou subir para as sombras se encontrarem. Agora, como esse pincel é menor, olha o que eu posso fazer. O movimento circular aqui, ele funciona muito bem. O movimento do esfumado, gente, não tem uma regra para eu dizer para vocês assim. 3 movimentos para esquerda, 3 para direita, 2 para lá e para cá, 4 no circular, sabe? Não tem. Por quê? O que acontece?
Cada sombra vai trabalhar de um jeito na tua pálpebra. Se tu pegar mais sombra, tu vai ter que fazer mais movimento, ou menos sombra, mais movimento, sabe? Então é muito aqui do local, é muito do momento isso. Tu tem que aprender o que funciona e ir fazendo, que aí tu vai pegar o jeito do negócio. Aí vou dando mais, se eu quiser escurecer mais, ó, vou dando mais batidinhas. E olha o que vai acontecendo, olha a diferença de um olho do outro. E também aqui no finalzinho, dá para esfumar com qualquer cor. Só que quem não tem muita prática vai ser muito mais difícil de esfumar com outras cores. Marrom, gente, é uma cor da nossa pele. Ele sempre vai ficar harmônico, sempre. Independente se tu usar um mais neutro, um mais amarelo, um mais alaranjado, um mais rosado, um mais roxo, mas o tom de marrom sempre vai ficar mais harmônico do que coloridos. Sempre. Depois, tu pode tentar até procurar se o marrom mais quente ou o marrom mais frio, tu pode testar, sabe? Se o marrom mais quente ou mais frio vai ficar melhor em você. E isso só testando mesmo, gente, ou fazendo análise cromática pra te saber. Mas o marrom, ele sempre vai ficar melhor. Então, olha, não tem mais muito marrom no meu pincel. Agora eu posso, com a mão bem leve, subir, encostar um marrom no outro. Só que a mão, gente, é muito leve nessa hora. Se tu não tem a mão leve ainda, volta com esse aqui. Não pega mais sombra. Vai e volta. Tu vai fazendo camadas, uma dentro da outra, uma por cima da outra, uma perto da outra, e tu vai conseguindo um esfumado que tu não consegue enxergar aqui aonde tá a primeira cor, aonde tá a segunda. Tu não consegue. Vamos fazer lá do outro lado de novo. Peguei, tiro o excesso e vou fazer lá o outro lado. Deixa eu pegar aqui, deixa eu dar zoom pra vocês verem bem. Vocês vão ter tudo minhas rugas. Até os pelinhos da sobrancelha que estão crescidos vocês enxergam. Vou dando batidinhas dentro um do outro. Pego mais sombra, tiro o excesso. Venho já aqui pro cantinho. E começo a esfumar. Opa, dei uma fugida, né? E começo a esfumar de um lado pro outro, aqui no local dele. Se eu quero subir, eu não posso ter mais cor no meu pincel, então eu tiro um pouco do excesso e eu posso esfumar mais na bordinha, misturando os marrons. Posso voltar com o primeiro pincel. Ele tá limpo. É quase um carinho. Quase um carinho. E, olha ali, vai surgindo o esfumado. Deixa eu tirar o zoom que fica estranho. Fica estranho. Ó, gente. Olha como vai surgindo o esfumado. Beleza? Mas eu quero mostrar pra vocês o esfumado aqui embaixo. É correto fazer só o cantinho externo? Pode fazer só o cantinho externo sim, Lívia. Só que toda vez que tu fizer só o canto externo e tu não der profundidade aqui, tu vai achatar o teu olho e alongar. E dependendo do formato que tu fizer o teu esfumado, tu ainda vai deixar sem querer aquela maquiagem que faz um desenho meio estranho aqui fora, sabe? A harmonia nos olhos a gente consegue se a gente der profundidade aonde precisa ser dado. A Alessandra perguntou se na pálpebra móvel não passa. Tu pode passar o marrom se tu quiser. Pode passar. Eu vou passar outra sombra. Vou passar com o dedo, inclusive, com vocês. Vou pegar essa sombra aqui, ó, dessa paleta, ó. Pode passar a sombra que quiser, tá? Nem tinha programado fazer essa maquiagem, mas vamos lá. Que às vezes vai dando vontade, sabe? Tu vai vendo a sombra, tu vai vendo como é que tá ficando. Ó, pra quem falou que gosta de sombra rosa, a sombra rosa a gente passa aqui, ó, na pálpebra móvel. O marrom fica lá em cima. Pode passar marrom lá em cima também? Pode passar rosa lá em cima também? Pode. Só que se tu não tiver o marrom, tu não vai conseguir fazer um acabamento tão bom. Então aqui, gente, é o quê? É exatamente um
Tu poderia usar aqui na pálpebra móvel, peraí que eu vou precisar trocar de mão, né? Tu vai usar aqui na pálpebra móvel a cor que tu quiser. Mais clara, mais escura. E o que tu vai cuidar é a transição com o marrom, que eu já vou mostrar pra vocês. Eu tô encostando o meu dedo com essa sombra. Por que eu tô passando com o dedo? Porque essa sombra é bem pigmentada, só que ela esfarela um pouco. Só que ela é muito cintilante. Sombra cintilante funciona bem aplicar assim, com o dedo. Funciona super bem. Olha o que eu vou fazer agora para fazer a transição entre essa sombra aqui e o marrom. Eu vou pegar o pincel sem sombra que eu usei e vou e volto. Vou e volto. E aí, sabendo fazer isso, gente, vocês fazem uma maquiagem de qualquer cor. Eu poderia colocar verde, azul, qualquer cor. Exatamente qualquer cor. Eu poderia deixar sem nada, porque já tinha o pó. Eu poderia colocar o iluminador do rosto, o blush. Poderia fazer o que eu quisesse ali na pálpebra móvel. No cantinho aqui, interno do olho, depois eu vou iluminar. Eu quero mostrar pra vocês o esfumado aqui embaixo. Vou pegar um pincel lápis agora. Esse pincel aqui é o pincel 13 da Vult. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a sombra marrom escura que a gente usou. Vou tirar o excesso. Tiro o excesso e vou fazer um esfumadinho agora aqui embaixo. Quando eu quero esfumar aqui embaixo, eu vou fazer uma linha aqui abaixo dos meus olhos. É obrigado a fazer isso? Não, eu tô mostrando pra vocês uma técnica, tá? Que funciona muito bem com qualquer cor. Quando tu faz isso aqui com cor colorida muito clarinha, não funciona tão bem. Mas com marrom funciona super bem. Olha, já fica esfumadinho. Por quê? Porque eu peguei um pincel pequenininho, que é de esfumar, mas é bem pequeno. O nome dele é pincel lápis, mas esse aqui é o 13 da Vult. Tem o da Panvel também, que é pincel para côncavo, eu acho o nome, que de côncavo não tem nada, mas tudo bem. E quando eu aplico, já esfumando, com um pincel tão pequenininho, olha o que acontece. Eu vou e volto com o pincel, eu aplico e esfumo ao mesmo tempo. E para isso aqui ficar bem bonitão, o que eu vou fazer? Vou voltar com o meu primeiro marrom e vou fazer uma segunda camadinha. Pode passar com o pincel chanfrado sim, Alessandra, com certeza. Não precisa molhar o pincel necessariamente, Lívia, depende. É uma boa pergunta, tá? Eu já vou responder direito. Com o cintilante embaixo do olho a mesma cor, eu não gosto tanto de cintilante embaixo assim, no olho todo. Fica mais chamativo, depende pra que tu quer. Funciona, mas eu prefiro assim com a sombra mate. Vou responder a pergunta que a Lívia fez. A Lívia perguntou se o pincel para aplicar aqui embaixo tem que ser molhado ou não. Pensa um pouquinho comigo. Quando tu molha o teu pincel, tu deixa a tua sombra muito mais pigmentada. Então ela gruda mais e fica mais escura. Se eu quisesse que esse marrom realmente durasse bastante, por exemplo, o dia inteiro, a festa inteira, molhar o pincel é uma boa ideia. Só que tu sempre tem que saber que a tua sombra vai ficar mais escura quando tu molha. Principalmente um marrom, por exemplo. Um marrom sem brilho, sabe? Vai acontecer isso, ela vai ficar mais escura. Então cuidado, porque às vezes tu pode até errar sem querer, sabe? Então o que eu vou fazer agora? Para melhorar isso aqui, eu vou limpar o meu pincel e vou voltar com a mesma sombra de antes, clarinha, que a gente começou o nosso esfumado lá em cima. E eu vou fazer o quê? Um segundo esfumado aqui embaixo. Quando eu faço esse segundo esfumado aqui, ó, descendo mais, eu faço um degradê nos meus olhos. Então, o mesmo degradê que eu fiz em cima, eu faço embaixo. Isso aqui, tiro o excesso sempre. Isso aqui deixa a tua maquiagem muito mais profissional, com um arzinho muito mais profissional. Só que essa técnica aqui que eu tô fazendo aumenta os olhos. Então, se tu não quiser aumentar os teus olhos agora, tu não faz essa técnica, tá? Tu não faz essa técnica aqui se tu não quiser aumentar os teus olhos. Se tu quiser diminuir os teus olhos, passa lápis preto ou não faz esse esfumadinho assim, tá? E também, gente, o formato do esfumado aqui também faz diferença em aumentar o olho ou não. Agora, com o mesmo pincel ainda, eu vou limpar ele de novo na toalhinha aqui.
tirei o excesso. Agora eu vou pegar o iluminador que eu usei no meu rosto. Olha, o iluminador do meu rosto. E eu vou fazer um pontinho de luz aqui dentro. Todo mundo pode fazer esse pontinho de luz? Não, não é para todo mundo. Vai depender de vários fatores. Um dos fatores é se o teu olho é afastado ou se o teu olho é próximo. Se o teu olho é afastado ou próximo, sabe? E isso é bem importante. Como é que eu sei se o olho afastado é o próximo? Fazendo medições. Só que não é só isso aqui, não é a única técnica. Gente, maquiagem, as técnicas se combinam, se equilibram. A gente pode sempre equilibrar as técnicas, sabe? Se um dia o esfumado de vocês ficar muito escuro, olha o que tu pode fazer. Tô limpando aqui o meu pincel, tirando bastante o excesso da sombra. Olha só, com o pincel limpo de esfumar, eu peguei o pó. Tiro bem o excesso, porque eu quero pouquinho, ó. Tiro até na minha mão pra ter certeza. E eu posso esfumar aqui, ó, abaixo da sobrancelha e aqui no canto externo. Às vezes um esfumado no canto externo fica maior um que o outro, é super normal isso acontecer. Inclusive, eu tô achando, ó, que esse aqui foi um pouquinho mais pra fora que esse. Isso sempre acontece comigo por causa do formato diferente, né? Das diferenças que eu tenho num olho e no outro, é super normal acontecer. Quando eu vi a mão já foi. O importante é que até o final da maquiagem tu deixe tudo equilibrado. Então, vocês viram o que eu fiz? Eu peguei o pó do meu rosto. E agora eu tô suavizando esse esfumado. Não tava marcado. Só que funciona. Eu queria mostrar pra vocês, mas não estava muito marcado, não. A mesma coisa lá do outro lado, ó. Só na bordinha. Pode vir aqui dentro. Só não vai lá dentro do olho, senão vai fazer caca. Na bordinha e aqui fora, ó, funciona muito bem isso. Só que esse olho aqui, ó, tá diferente um pouquinho desse. Eu preciso colocar um pouquinho de marrom aqui. Então eu vou voltar com o meu marrom clarinho. Não precisa pegar muito, não. Tira o excesso sempre, gente. Pode tirar o excesso sempre. E vou depositar aqui fora um pouquinho. Pra dar uma equilibrada. Deposito e já esfumo. Com a mão leve, tu pode voltar várias vezes se tu quiser. A mão tem que ser leve. Quero mostrar um outro truque pra vocês. Vamos supor que... eu gosto muito de maquiagem rosa. O que eu faço? Se a Tami falou que tem que ter marrom, mas eu gosto do rosa. Aí tu pega um rosa, vou pegar um blush. Tu pega com o pincel de esfumar grande, tira o excesso, eu peguei demais, me empolguei. E aplica rosa aqui, ó, com a mão leve, por cima. Tu vai deixar rosado, não vai ficar rosa. Só que se tu fizer a tua maquiagem toda rosa, muito clarinha, tu não vai conseguir dar profundidade no teu olho. A tua maquiagem, ela vai ficar provavelmente com uma pegadinha, uma pegada, uma nuance muito infantil. Depende pra que tu quer. É pra uma festa? É pro teu dia a dia de trabalho? Tu trabalha com o quê? Sempre tem que pensar nessas coisas. Ó, peguei o blush. É um blush sem brilho. E eu tô fazendo um movimento pra lá e pra cá, sem dobrar a cerda do meu pincel, lá na bordinha do meu marrom. Posso aplicar por cima dele e na bordinha. E agora eu vou dar uma olhada. Ficou uma nuance de rosado. Não ficou rosa. Se eu pegar um rosa mais escuro, eu vou deixar a maquiagem mais rosa. Então eu poderia, se eu quisesse, pegar esse rosa aqui, ó, e aplicar por cima do marrom. E a maquiagem vai ficar rosada. Vocês entendem? Eu já dei profundidade aonde o meu olho precisa. Já tá tudo pronto, já tá tudo certo. Agora, se eu quisesse deixar ela um pouquinho mais rosada ou um pouquinho mais alaranjada, eu faria isso. Eu posso voltar com uma cor e dar por cima. Se der a profundidade com sombra vinho, pode? Pode sim, Mari, fica lindo. Já fiz várias vezes com sombra vinho com vocês. Lembra quantas vezes eu usei essa paleta? Ó, e tem uma sombra vinho aqui. Usei várias vezes. Então, o esfumado, gente, vocês têm que pensar o que vocês querem, sabe? E aí tu vai conseguir fazer.
tu já vai saber os movimentos da tua mão. O que importa aqui é que vocês entendam que quando vocês precisam, quando vocês querem escurecer o esfumado de vocês, vocês precisam, mesmo que vocês querem chegar no escuro, vocês precisam começar com o claro. Aí o claro vai ser bem grandão. O mais escuro vai estar dentro do claro, o mais escuro vai estar dentro, sempre mais dentro. O maior erro, gente, numa maquiagem preta, por exemplo, é o preto vir aqui pra fora. O que vem aqui pra fora não é o preto, é o marrom. Numa maquiagem assim, aqui tem o marrom mais clarinho e agora ele ficou meio rosado, né? Porque eu apliquei o blush por cima. Posso aplicar até mais se eu quiser. Certo? Mesmo se fosse passar o iluminador abaixo da sobrancelha, é bom passar o pó antes e esfumar. Tu só passa o pó antes e esfuma, Mari, se tiver marcado, senão não precisa. Eu quis ensinar você, sabe? Ou se tu quiser, tá muito escuro, aí tu quer dar uma clareada. Fiquem bem, se cuidem, fiquem com Deus.